Boa noite a todos. Nós vamos dar início agora a mais uma aula. A última aula, o nosso último encontro, ele foi o assunto que nós abordamos foi a PCR em ritmos chocáveis. Nessa aula agora, nós vamos conversar um pouco sobre a PCR em ritmos não chocáveis, que é o ritmo que são os ritmos de atividade elétrica sem pulso, AESP, e a assistolia. Nós vamos seguir o mesmo padrão que nós seguimos da aula anterior. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o trabalho aqui com cenários clínicos, com cenário clínico específico, com caso clínico específico, mostrando como é o atendimento na sala de urgência desse doente, desde o início até o fim, chegando no momento em que ele tem a parada cardiorrespiratória, reconhecendo o ritmo e fazendo o protocolo correto de como lidar com essa parada cardiorrespiratória, certo? Vamos dar início aqui então, relembrando qual que é o cenário clínico que nós estamos trabalhando aqui. O cenário clínico do ritmo de PCR em ritmos não chocáveis. É o mesmo cenário clínico que nós trabalhamos anteriormente com a PCR em ritmos chocáveis e o cenário clínico é o seguinte: você se encontra de plantão na sala de urgência quando é avisado pela enfermeira responsável pela triagem para atender um paciente que foi classificado como situação de emergência pelo protocolo de Manchester. Lembrar que você está de plantão no ambiente hospitalar em uma sala de urgência, certo? Como é que a gente segue todo o atendimento desde o início em que a enfermeira lá na sala de triagem classifica o doente como uma emergência, ele com a cor vermelha, leva ele para a sala de urgência. Como que a gente leva esse doente desde o momento em que nós recebemos ele na sala de urgência e todo o tempo em que ele fica ali? Como que é o início disso? O doente chegou ali, deu entrada na sala de urgência. Nós vamos iniciar o atendimento dele. Eu já disse no nosso encontro anterior que o início desse atendimento precisa ser com uma história e um exame clínico rápido, objetivo, só que ao mesmo tempo ele precisa ser completo. Precisa nos dar as principais informações, as informações mais importantes para que nós possamos fazer um diagnóstico certo e fazer o tratamento correto para esse doente, ajudando-o da melhor maneira. Na aula anterior também eu já disse qual que é o esquema que nós seguimos para que a gente faça essa história e esse exame físico de maneira completa, objetiva e rápida. A gente segue a regrinha do sample, com sintomas, perguntando ao senhor Jonas, o que o senhor está sentindo? Alergia, senhor Jonas, o senhor tem alergia a algum medicamento? Toma medicamento para alguma coisa? Em patologias, quais são as doenças que o senhor tem, senhor Jonas? O senhor tem pressão alta? O senhor tem diabetes? O senhor tem alguma outra doença? Quando foi a última vez que o senhor fez uso de algum líquido ou comeu alguma coisa? E aqui nós vamos partir para um exame físico direcionado, pensando em quê? Em captar no exame clínico os sinais de doença grave. Baseando-se em quê? Em pressão, em saturação, em perfusão periférica e numa ausculta pulmonar e cardíaca direcionada. Quando nós fazemos isso, nós aplicamos o sample com sintomas, alergias, medicamentos, patologias, líquidos e refeições e exame físico, a gente consegue tirar daí e pincelar da história do exame físico aqueles sinais e sintomas que nos indicam maior gravidade. E a gente busca na sala de urgência, principalmente neste cenário, qual gravidade? A instabilidade hemodinâmica. Nós aplicamos o sample e temos essa história e esse exame físico aqui. Ó. O paciente Oscar Astolfo, ele tem 80 anos, é previamente hipertenso e está em uso de atenolol, 50 miligramas uma vez por dia. Ele relata a dinamia, sensação de desmaio. Refere também sentir o coração bem fraco no tórax, acompanhado de dor torácica e falta de ar.
Chamou o SAMU, que atendeu o doente em casa e depois encaminhou ele para o pronto-socorro. No pronto-socorro, ele foi enviado para a sala de urgência. Certo? Qual que é o exame físico dele? Ele está em regular estado geral, hipocorado, uma cruz em 4, hidratado, cianótico, uma cruz em 4, em extremidades de membros, anictérico e afebril no momento. Na ausculta cardíaca dele, está com ritmo cardíaco regular, com 2 tempos, bradicárdico, uma frequência cardíaca de 30 e uma PA de 60 por 30 milímetros de mercúrio. No sistema respiratório, ele está com murmúrio vesicular positivo bilateralmente, com crepitações finas bibasais, saturando 70% em ar ambiente e com uma frequência respiratória de 30 incursões respiratórias por minuto. O que a gente já pode começar a pensar aqui? É um doente que ele tem uma saturação baixa, que ele está taquicárdico, que ele está taquipneico, que ele está bradicárdico, que ele está hipotenso e que tem uma perfusão periférica ruim porque ele está cianótico. Está acompanhado de falta de ar e dor no peito, certo? O abdômen dele, plano, flácido, normotenso, indolor, sem visceromegalias, sem sinais de irritação peritoneal. O neurológico, sonolento, força preservada em todos os membros, eudiado coxinético, reflexos periféricos presentes e pares cranianos sem alteração, certo? O que é agora? Que o doente chegou na sala de urgência, nós aplicamos a regrinha do sample, colhemos uma história e um exame físico de maneira rápida, objetiva e direcionada, porém completa. E agora a gente precisa fazer o quê? Com essa história e exame físico em mãos? Pensar dessa história sinais e sintomas que nos indiquem gravidade, especificamente que nos indiquem instabilidade hemodinâmica. E o que a gente tem que buscar nessa história e no exame físico? Quais os sinais e sintomas que nós buscamos nessa história e no exame físico que nos indiquem instabilidade hemodinâmica? O primeiro deles é ataque de espineia. Esse doente tem? Tem. Ele está queixando de falta de ar com uma frequência respiratória de 30. O segundo é rebaixamento do nível de consciência. Esse doente tem, que no exame neurológico dele já fala que ele está sonolento. Sinais de hipervolemia ausculta pulmonar, iniciando um edema agudo de pulmão. Esse doente tem? Tem, porque ele já está começando crepitações finas bibasais quando a gente faz a ausculta pulmonar dele. Hipotensão? Sim, porque esse doente está com uma PA de 60 por 30 milímetros de mercúrio. Sinais de má perfusão periférica? Sim, porque esse doente está com cianose, uma cruz em 4 nas extremidades de membros. E dor no peito? Sim, ele relata que ele tem dor no peito. Ou seja, esse doente ele preenche todos os critérios de instabilidade hemodinâmica. É lógico que, para nós indicarmos que o doente ele tem critérios, ele tem instabilidade hemodinâmica, precisa de ter todos esses critérios aí? Não. Especificamente, esse doente aí, ele preencheu todos. Mas veja bem, o que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que vocês gravem? Qual que é a mensagem que eu quero passar? Apliquem o sample com história e exame físico de maneira rápida, objetiva, completa. Pince dessa história e desse exame físico os sinais e sintomas que indiquem gravidade, procurando o quê? Esses critérios de instabilidade. Tendo isso, nós já informamos que esse doente, ele é um doente que ele tem instabilidade hemodinâmica. Ok, o doente chegou, nós aplicamos o sample, colhemos história e exame físico. História e exame físico, nós retiramos, pincelamos e fizemos a avaliação e pensamos dali sinais e sintomas de gravidade, de instabilidade hemodinâmica. Ok, temos isso em mãos. O que nós fazemos agora? Agora nós começamos a tomar as primeiras condutas. Depois que aplica o sample, nós vemos que esse doente é grave, nós vemos que esse doente está instável. Quais são as primeiras condutas a ser tomadas? O 9, que é a monitorização. Nós precisamos fazer a monitorização cardíaca desse doente. Suplementação de oxigênio, seja com catéter, seja com máscara, de Venturi ou de alta concentração, a depender da saturação que esse doente está. E a gente precisa pegar acesso venoso, o calibroso, porque se nós precisarmos fazer qualquer medicação de maneira mais rápida, nós já temos um acesso venoso calibroso pego. E já tem o meio para nós fazermos as medicações necessárias. O que eu quero dizer com isso, gente? Até agora, a gente pegou um doente que deu uma entrada na sala de urgência,
simplesmente porque ele passou numa triagem e viu que ele estava grave, um doente que estava totalmente longe da gente, fora de nossas mãos, e nós pegamos esse doente e colocamos esse doente no nosso controle. Nós temos ele na nossa mão agora. A gente tem a história, tem o exame físico, sabemos que ele está grave, sabemos que ele está instável, já começamos a tomar as primeiras condutas. A monitorização hemodinâmica, a monitorização cardíaca, já vai nos mostrar, na grande maioria das vezes, qual o diagnóstico desse doente. Um doente que está bradicárdico, com dor no peito e falta de ar. A monitorização cardíaca já nos guia o diagnóstico. A suplementação de O2, nós já mantemos esse doente com uma saturação melhor, ou buscamos mantê-lo com uma saturação melhor. E a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a veia está pega para nós fazermos a medicação que for necessária fazer, certo? Ou seja, nós pegamos esse doente que chegou ali perdido, que chegou ali voando, e colocamos ele em nossas mãos. Podemos fazer agora o que a gente necessita fazer com ele. Quando nós fazemos a monitorização cardíaca, a gente precisa fazer a análise do traçado eletrocardiográfico que essa monitorização cardíaca nos mostra, certo? E também precisamos lembrar que nesse momento nós estamos numa sala de urgência. Tem um doente grave ali conosco. Ele está instável hemodinamicamente. Ou seja, nós podemos ficar perdendo tempo com fazer uma análise eletrocardiográfica pormenorizada? Não. A gente também precisa fazer uma análise eletrocardiográfica rápida, objetiva e que nos mostre que o doente tem de maneira mais grave e mais urgente. Para isso, a gente segue uma regrinha para fazer a análise desse traçado eletrocardiográfico. Nós avaliamos os sinais do traçado eletrocardiográfico nessa sequência evidenciada aí, ó, mostrada na tela. A frequência, o QRS, onda P, relação entre P e QRS e os segmentos específicos, PR, QT, ST. O que a gente vê em frequência? Nós vemos se o doente está taquicárdico, bradicárdico ou se tem uma frequência cardíaca normal. Precisamos ficar contando a frequência cardíaca dele naquele papelzinho quadriculado e ver se ele está com 160 ou 165, se ele está com 30 ou 32 ou 35. Não, é bater o olho, é objetivo. É bater o olho e ver se a frequência cardíaca está alta ou baixa. Pronto, é dizer se o doente está taquicárdico ou se o doente está bradicárdico. O QRS, a gente vê duas coisas nele. Se ele é estreito ou alargado e se ele é regular ou irregular. Vamos lá. O que é um QRS estreito? Um QRS estreito é aquele que tem uma duração menor do que 0,12 milissegundos. Já o QRS alargado é aquele que tem uma duração maior ou igual a 0,12 milissegundos. Naquele papelzinho quadriculado, o que é esse 0,12 milissegundos? É a duração de 3 quadradinhos. A gente precisa ficar fazendo a conta se tem 2, 3, 4, 5 ou 10 quadradinhos? Não, é bater o olho, gente. Bater o olho, vocês já percebem se o QRS é estreito ou alargado. Porque o que isso quer dizer? Se o QRS é um QRS alargado, o problema que vai existir ali, que eu ainda vou descobrir qual é um problema de origem ventricular. Porque é um problema ventricular que altera o QRS, que alarga o QRS. Se o QRS é estreito, o que eu penso? Se existir algum problema ali, que eu ainda vou descobrir se existe um problema e qual é, esse problema, ele não é ventricular, ele é acima dos ventrículos, nos átrios. Em qual lugar dos átrios? Não sei, mas é acima dos ventrículos, é supraventricular, certo? QRS alargado indica o problema em ventrículo, QRS estreito indica o provável problema acima dos ventrículos, supraventricular, nos átrios. Em qual lugar específico dos átrios, não sabemos ainda. E também a gente precisa ver se o QRS ele é regular ou irregular. Depois a gente passa para a onda P. Tem ou não onda P? Simples. É avaliar, existe onda P ou não existe onda P. Depois, essa P. Toda onda P tem um QRS depois? Porque onda P é atividade elétrica atrial. QRS é atividade elétrica ventricular. Se toda P tem um QRS depois, é porque a atividade elétrica ela segue o fluxo normal.
átrio e ventrículo, P e QRS. Tem casos em que não existe a onda P. Tem casos em que tem P e não tem o QRS. O QRS é sozinho. E tem casos que tem P e não tem o QRS. Tem casos que tem QRS e não tem P. Ou seja, átrio e ventrículo, eles estão dissociados. Ou tem aquele caso em que tem o P e QRS, isso é normal. É importante também, depois de nós vermos a relação entre P e QRS, a gente entender esses segmentos. O segmento PR, que é a distância entre a P e o R, o segmento QT e o segmento ST, principalmente o segmento ST, para nós vermos o quê? Supradesnivelamento de ST, que indica para a gente infarto agudo do miocárdio, com supra de ST, e AM com supra. Infra de ST, que pode nos levar a identificar alguma isquemia miocárdica também, certo? Fazer a análise, então, destes segmentos. Ou seja, o traçado eletrocardiográfico na sala de urgência precisa seguir esse roteiro para que nós possamos fazer a análise rápida, porém precisa, certo? Objetiva. E quais são os traçados eletrocardiográficos possíveis? Aqui eu tenho, ó, vamos seguir a ordem que eu falei agora. A frequência. A frequência aqui, quando a gente bate o olho sem fazer a conta, ela é normal, tendendo a ser um pouco bradicárdica, certo? Depois que eu analiso a frequência, eu vejo o QRS. O QRS, ele é estreito ou alargado? Não preciso nem fazer conta em quadradinho. Eu sei que o QRS aqui é estreito, certo? A distância entre os QRS é uma distância que ela mantém regularidade ou ela é irregular? Ela é sempre regular. Tem onda P? Vamos passar para o quarto agora. Tem onda P? Ou seja, o terceiro, né? Tem onda P? Tem. Toda onda P tem um QRS depois? Tem também. Então, até agora tem algum problema evidente? Não. O problema ele vai aparecer quando nós avaliarmos o quarto parâmetro, que é a distância entre P e o QRS. A gente vê que a distância entre o P e o QRS nesse traçado eletrocardiográfico está uma distância alargada. Certo? Ou seja, eu tenho aqui um P e um QRS com distância alargada. Certo? Eu tenho aqui um BAV de primeiro grau. O que quer dizer isso? Eu tenho atividade elétrica de despolarização atrial, formando a onda P. Fisiologicamente, essa descarga elétrica de despolarização celular, ela surge no átrio, formando a onda P, e passa para os ventrículos, despolarizando o ventrículo e formando o QRS. Certo? Se a distância entre P e QRS aumenta, quer dizer que o estímulo elétrico que surgiu no átrio e que vai chegar ao ventrículo, ele está sendo retardado. Porque a distância PR, ela alargou. Se ele está sendo retardado somente, mas não está sendo bloqueado, aqui eu tenho bloqueio atrioventricular em o primeiro grau. Aqui eu tenho, ó, vamos seguir a ordem? Frequência, bradicárdico. Segundo que vê, o QRS, estreito ou alargado? Estreito. Regular ou irregular? Irregular a distância entre os QRS. Tem onda P? Tem. Toda onda P tem um QRS? Não. Às vezes surge alguma onda P perdida. Tipo essa onda P aqui, ó, que está batendo em cima da onda T do QRS anterior. O que eu quero dizer com isso? Quando eu passo para a quarta avaliação, que eu vou avaliar a distância entre P e QRS, eu vejo que em cada batimento essa distância aumenta. Certo? Aqui eu tenho uma distância entre P e QRS. Aqui eu tenho outra distância maior entre P e QRS. Aqui uma distância maior ainda entre P e QRS. E depois uma onda P perdida aqui sozinha, que não forma o QRS depois. Como que chama isso aqui? BAV, bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo MOPTIS 1, porque tem o fenômeno de Wenckebach, que é esse em que a distância entre P e QRS ela vai só alargando até haver o bloqueio completo. Aqui eu tenho bloqueio parcial. A distância entre P e QRS ela vai só largando. Depois, até chegar ao ponto em que eu tenho bloqueio total. Ou seja,
Ele avisa, eu estou bloqueando, eu vou bloquear, eu vou bloquear. Bloqueei. Isso aqui é chamado de bloqueio atrioventricular segundo grau, tipo MOPS 1, com fenômeno de Wenck-Ebach. Aqui eu posso ver, ó, que eu tenho a frequência aqui é bradicárdico. O QRS é estreito e ele é irregular. Tem onda P, mas nem toda onda P tem um QRS depois. Aqui eu tenho onda P perdida. Qual que é a diferença para o anterior? O anterior avisava que ele ia bloquear. Avisava como? A distância entre P e QRS é ali alargando. Esse aqui é a distância entre o P e QRS alarga? Não. Fica sempre a mesma. E de repente ele bloqueia total. Isso aqui é chamado então bloqueio atrioventricular segundo grau, tipo MOPS 2. E no próximo aqui eu tenho bloqueio atrioventricular total, em que eu tenho onda P, a onda P bate num ritmo, o QRS bate em outro ritmo, completamente dissociado um do outro. A onda P bate no ritmo dela lá, o QRS bate no ritmo dele aqui. Você vê que é completamente dissociado. A onda P cai onde ela bem entender. O QRS também ele bate na hora que ele bem entende. A frequência, cada um tem a sua frequência, eles estão completamente dissociados um do outro. Isso aqui é chamado bloqueio atrioventricular total, certo? Como é que eu faço o fluxograma para essas bradiarritmias? Se eu tenho uma bradiarritmia com instabilidade hemodinâmica, e a gente já viu quais são os critérios de instabilidade hemodinâmica, eu vou fazer dois tipos de tratamento. Eu tenho o tratamento de primeira linha e o tratamento de segunda linha. O tratamento de a primeira linha é o uso da atropina 0,5 miligramas EV em bolos. Eu posso repetir de 3 a 5 minutos até o máximo de 3 miligramas. Se a atropina for ineficaz, eu passo para o tratamento de segunda linha, que é estimulação com marcapasso transcutâneo ou infusão de dopamina na dose de 2 a 10 microgramas por minuto ou adrenalina 2 a 10 microgramas por minuto. Veja bem que é um ou outro. Certo? Marca-passo, dopamina e adrenalina, eu faço um ou outro. E nenhum é melhor ou pior do que o outro. Se o doente não tem instabilidade hemodinâmica, eu vou monitorar e observar. Certo? É assim que eu trato a bradiarritmia. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer de essa bradiarritmia, ó, mesmo eu fazendo o tratamento correto dela, e aqui eu tenho um exemplo, um bloqueio atrioventricular em primeiro grau, em que eu tenho a distância entre o intervalo PR mantidamente alargada, mas não tem um bloqueio completo aqui. Sempre depois do meu QRS tem uma onda P. A diferença é a distância entre P e QRS, que ela fica sempre alta. Mas é uma bradiarritmia. O que eu preciso saber? Se essa bradiarritmia ela é instável ou estável. Se ela for estável, é monitorar e observar. O especialista que vai ver. Se ela está instável, eu preciso tratar. O tratamento de primeira linha é atropina. De segunda linha é marcapasso transcutâneo, dopamina ou adrenalina. Então, eu fiz o tratamento. E aqui eu tenho um BAV em segundo grau, tipo MOPS 1. Aqui eu tenho um BAV em segundo grau, tipo MOPS 2. E aqui eu tenho um BAV total. Independente de qual bloqueio seja, BAV em primeiro grau, segundo ou terceiro grau, que é o BAV total, independente, se o doente está instável, eu faço a primeira linha, que é a atropina, se for ineficaz, a segunda linha, que é marcapasso transcutâneo, dopamina e adrenalina. Eu fiz. Segui o fluxograma aqui de doente instável. Porém, durante o início da infusão da dopamina de maneira contínua, eu escolhi. Olha, o hospital que eu estou aqui não tem o marcapasso, o transcutâneo, vai demorar a chegar. Está longe, está em outra sala, e o doente está instável, eu preciso tratá-lo agora. A adrenalina também está sendo usada longe no carrinho com outro doente. Então eu tenho a dopamina em mão. Eu usei a dopamina. Quando eu estava começando a fazer a infusão de dopamina de maneira contínua, o doente que até então estava conversando comigo, ele parou de conversar,
e perdeu toda a contactuação. O doente apagou. Ele estava conversando, a dopamina correndo e ele apagou. O que eu faço? Nesse momento, eu preciso checar o ritmo cardíaco. Imediatamente. Checo o ritmo cardíaco de maneira imediata. Porque o doente está monitorizado, não está? Não tem a monitorização cardíaca. Eu já não fiz a monitorização cardíaca dele anteriormente? Fiz. Então, se ele já está monitorizado e ele apagou e parou de conversar com você, não tem mais responsividade nenhuma, olha já o ritmo, o monitor cardíaco está lá. E o ritmo se mantém a mesma coisa. Não mudou nada o ritmo. Lembra que na aula passada a gente falou sobre os ritmos desorganizados, que era fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso? Agora não. Aqui eu continuo com o ritmo é até organizado. Se eu tenho ritmo, e o ritmo não é daqueles desorganizados, tipo fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, eu preciso fazer o quê? Checar o pulso aqui. Por quê? Se eu mantenho o ritmo, só que o doente não tem pulso, é uma PCR também. É uma parada cardiorrespiratória, chamada de atividade elétrica sem pulso, porque o doente tem uma atividade elétrica até certo ponto organizada. Não é mais aquela desorganização elétrica como a fibrilação ventricular. Só que ele não tem pulso. Ou seja, eu tenho uma atividade elétrica sem pulso. E como que eu trato a atividade elétrica sem pulso? Quando eu falei que o ritmo era desorganizado, era um ritmo chocável, o nome já diz, é chocável, choque imediato. Aqui eu dou choque? Não, porque o ritmo aqui não tem aquela desorganização. Então, imediatamente, quando eu chequei o ritmo, vi que o ritmo continuava o mesmo, palpei o pulso, não tinha pulso, é um AESP, o que eu faço? Massagem cardíaca imediata. Ressuscitação cardiopulmonar. Qual que é o ritmo que a gente faz isso? É o mesmo para toda e qualquer parada. Qual que é o ritmo? 30 compressões para 2 ventilações. 30 compressões para 2 ventilações. As compressões torácicas tem que abaixar o tórax de 5 a 6 centímetros, deixar o tórax retornar à sua posição inicial, para eu mimetizar aí a sístole e diástole cardíaca, certo? O ritmo de massagem cardíaca é de 100 a 120 compressões por minuto e eu faço 30 compressões e 2 ventilações por 2 minutos. Eu diagnostiquei o doente agora com uma PCR em AESP, eu já começo a fazer as compressões seguindo esse ritmo e já faço a primeira droga. Na PCR em ritmo não chocável, a única droga que eu uso é a adrenalina, epinefrina, 1 miligrama. Comecei a fazer a massagem aqui, eu já faço epinefrina 1 miligrama, certo? No final de 2 minutos, eu paro e checo o ritmo. Se o ritmo mantém o mesmo ritmo, aí eu checo o pulso. Lembra de uma diferença? Que quando eu falei de parada cardiorrespiratória em ritmo chocável, eu não checava o pulso, porque aquilo lá já era ritmo desorganizado, era uma fibrilação ventricular. Não tem como uma fibrilação ventricular ter pulso. Então, para que eu vou perder tempo palpando o pulso? Aqui não. Aqui é um ritmo organizado. Então, o doente pode ter pulso ou não. Então, eu preciso palpar o pulso aqui. Só que eu checo o ritmo antes para eu ver qual ritmo que é. Porque se continuar o mesmo ritmo organizado, eu preciso palpar o pulso. Palpei o pulso, continua sem pulso, reiniciei as compressões do tórax. 30 compressões e 2 ventilações por 2 minutos. Qual foi a outra diferença de quando eu falei de PCR em ritmos chocáveis? Na PCR em ritmo chocável, eu aplicava o choque e massageava. Eu fazia alguma medicação no primeiro ciclo? Não. Eu só fazia do segundo ciclo em diante. Quando a PCR é em AESP ou em assistolia, eu já faço epinefrina, que é a única droga que se faz, no primeiro ciclo já. Diferente de quando a PCR é em ritmo chocável, que eu dou o choque. O primeiro ciclo eu não uso nenhuma medicação. Na PCR em AESP ou assistolia, eu já uso a epinefrina, 1 miligrama, no primeiro ciclo. Certo? E vou seguindo.
A cada 2 minutos de compressões e ventilação, de 30 compressões e 2 ventilações, a cada 2 minutos eu paro, checo o ritmo e palpo o pulso depois. E como que eu faço epinefrina? Epinefrina eu já faço em primeiro ciclo. Só que epinefrina eu preciso utilizá-la entre uma e outra, dando um intervalo de 3 a 5 minutos. Certo? Cada ciclo é de 2 minutos. Então vocês concordam comigo que se eu fizer epinefrina em ciclos alternados, eu vou fazer sempre epinefrina de 4 em 4 minutos? Ou seja, vai estar dentro daquilo que é o preconizado, que é de 3 a 5? Vai. Então, de uma maneira prática, PCR em AESP ou assistolia, como que eu faço? Epinefrina em primeiro ciclo, não uso em segundo ciclo. Epinefrina em terceiro ciclo, não uso no quarto. Epinefrina em quinto ciclo, não uso no sexto. Ou seja, eu faço epinefrina em ciclos alternados. E quando que eu vejo o ritmo e checo pulso? Somente no final do ciclo, somente no final de 2 minutos. 30 compressões, 2 ventilações por 2 minutos. Terminou, eu vejo o ritmo e palpo o pulso, certo? E faço epinefrina 1 miligramas, 1 miligrama em ritmo alternados. Quando eu falei também da PCR em ritmos chocáveis, eu falei que o que salvava vidas? Era o choque imediato e as compressões do tórax. Aqui agora eu estou falando de PCR em ritmo não chocável. O que salva a vida? Compressão do tórax. Só que em PCR em ritmo não chocável, eu dou choque? Não. Ou seja, eu perdi então um parâmetro para eu salvar a vida? Porque aqui eu não faço choque? Não, eu não perdi. Eu preciso pesquisar e tratar. Pesquisar não, imaginar as causas de parada cardiorrespiratória não chocáveis. Quais são? 5Hs e 5Ts. Os Hs: hipoglicemia, hipovolemia, H+ de acidose, hipohipercalemia e hipotermia. E os 5Ts? Trombose coronariana, que é o IAM, tensão no tórax, que é o pneumotórax, tromboembolismo pulmonar, tamponamento cardíaco e toxinas, que é intoxicação exógena. Se eu imaginar que algumas dessas causas seja o que causou a parada, eu trato imediatamente. Um exemplo: se eu imaginar que aquilo possa ter sido um pneumotórax, eu não vou chamar o raio-x ali para ver se é um pneumotórax, não. Eu não vou tentar auscultar de maneira calma e tranquila. Se eu já imagino que é um pneumotórax, eu já abocato o tórax, coloco um abocate para eu drenar o tórax. Abocate, certo? E já resolvo o pneumotórax. Se o pneumotórax for a causa, o doente volta. Se for uma hipercalemia, eu já faço medidas para hipercalemia. Se for uma acidose, já faço medidas para acidose. Ou seja, eu faço o diagnóstico, colho sangue na hora de uma parada cardíaca para ver se o potássio está alto ou se está acidótico? Não. Eu pensei, tratei. Certo? Agora, o que salva vida numa parada cardiorrespiratória em ritmo não chocável, que é a sistolia e a ESP? O que salva vida é massagem cardíaca bem feita, 30 compressões, 2 ventilações por cada 2 minutos, certo? E pensar nas causas, 5Hs e 5Ts. Pensou, tratou. Não precisa fazer exame para fazer o diagnóstico agora, certo? E a gente tem que pensar também que caso apareça aquela assistolia, aquela linha reta no traçado eletrográfico, a gente só pode dizer que aquilo é uma assistolia quando a gente aplicar o protocolo da linha reta, que é checar os cabos, se os cabos de monitorização estão presos de maneira correta, porque se eles não estiverem, eles não registram o traçado e a linha aparece reta, só que na realidade o doente ele tem algum traçado. Checar o ganho. O ganho é o do monitor, que é o tamanho do seu QRS. Às vezes você pôs um ganho baixo
o tamanho do QRS é muito pequeno, você não vê o que é o QRS e pensa que aquela linha reta é uma sistolia. E não é. Quando você aumenta o ganho, o QRS aparece. Ou as derivações. Às vezes você põe uma derivação errada. Quando você coloca a derivação errada no seu monitor, que geralmente é a derivação em que vai fazer o registro do traçado eletrocardiográfico é a derivação D2. Se você não coloca a derivação certa, ela não capta o traçado e ali aparece uma linha reta, que na verdade não é uma sistolia. É somente um traçado que não foi registrado de maneira correta. Então, se você mudar a derivação, o traçado aparece. Então, você só pode falar que é uma sistolia se você fez o protocolo da linha reta. Checou cabo, checou o ganho e checou as derivações, certo? Se for a ESP ou se for a sistolia, o protocolo é o mesmo. 30 compressões e 2 ventilações por 2 minutos, epinefrina já em primeiro ciclo, e vai fazer epinefrina em ciclos alternados, e sempre pensar nas causas, 5H e 5T. Pensou na causa, olha, pode ser uma hipercalemia, já trata. Pode ser uma acidose, já trata. Pode ser uma hipovolemia, já trata. Pode ser uma hipoglicemia, já trata. Certo?